Bom dia, meus amores, bom dia, Pai do Senhor Jesus, para todos vocês esta manhã. Espero que vocês estejam bem, minhas irmãs. São dias difíceis, mas a gente tem que colocar o nosso Deus na nossa frente. Fazer como diz Moisés: se a sua presença não for comigo, eu não vou. A Bíblia nos aconselha e nós sabemos que sem Deus não somos nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Eu tenho uma resposta de Deus para teu coração esta manhã, que Deus diz assim, em Lucas 1,37, diz: nada é impossível para Deus. Então, se você que está pedindo uma resposta e está achando difícil, eu quero dizer a você que para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 43, versículo 3, ele diz assim, a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu já era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, irmãos? Se Deus quer agir na tua vida, se Deus quer te abençoar, quem é que pode impedir? Não adianta, irmão, não adianta o inimigo se levantar querendo impedir o agir de Deus na tua vida. Não adianta ele se levantar querendo te impedir as tuas bênçãos, porque ele se levanta para cair. Porque o Senhor diz assim: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Esse emprego que Deus te deu é teu. Ninguém vai tomar. Não adianta se levantar a cara feia, porque o que eu te dei é teu. Essa porta que Deus abriu para você, minha irmã, é sua. Deus diz para você: agindo eu na tua vida, quem é que vai impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Eu tenho uma palavra aqui para você, irmão, que eu sei que vai falar teu coração. Porque antes de eu começar a ler essa palavra, já falou no meu coração. E eu creio que vai falar com você. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel capítulo 3. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os satrapas, os prefeitos, governadores, juízes, até os juízes, tesoureiros, e os magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de músicas, vós prostareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, e de toda sorte de música, se prostraram. Os povos, nações, homens
de todas as línguas. Então todos que estavam ali presentes na Babilônia se prostraram em adoração à imagem que Nabucodonosor tinha feito. Adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Levantou uma estátua para que o povo viesse adorar. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram: ó rei Nabucodonosor, ó rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto para que todo aquele que, quando ouvisse as trombetas e não se prostrasse diante da estátua, seria jogado na fornalha de fogo, na fornalha ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Cedraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Cedraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cifra, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eita, que esse rei Nabucodonosor estava muito soberbo. Responderam Cedraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos que te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não nos serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então esses três jovens, eles serviam ao Deus vivo. E eles disseram: não precisa se preocupar muito, porque nós não vamos adorar o teu Deus. Nós adoramos ao nosso Deus, a quem servimos, que livrar-nos. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas não nos prostraremos diante da imagem de escultura. Se não fica diante da imagem de ouro. Se não fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Cedraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava acender. Eita, Jesus. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a eles 3 e os lançasse na fornalha ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Eita, Jesus! A Bíblia nos fala que houve, uma grande festa com uma cerimônia de estado. Foi grandiosamente inaugurada a estátua. Todos os príncipes, altos funcionários, conselheiros foram convidados, entre outros também os 3 hebreus. Todos deviam comparecer por ordem do rei e se prostrar diante da imagem para adorá-la.
Você vê, meus irmãos, que esses 3 jovens disseram: se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo. Se não, não deixaremos de adorar o nosso Deus. Irmãos, tem pessoas trocando Deus por qualquer coisa. Está ali servindo a Deus e aparece alguma coisa interessante e troca a Deus. Esse é que é a fé verdadeira, irmão. Morrer por amor a Deus, por obediência a Deus. A Bíblia diz aqui, 3 desobedientes, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes judaicos, não se prostraram diante do ídolo, porque queriam permanecer fiéis ao Deus único. Filho de Deus, são chamados para fora do mundo. Um povo de testemunhas que abandonou falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O povo de Deus não entra em acordo com falsos deuses. Acusados, Satanás não somente nos acusa diante de Deus, mas também diante dos homens. Você vê que Satanás foi diante de Deus para acusar Jó. E ele está sempre nos acusando. Aí você acha que ele vai descer para acusar, que ele vai vir aqui para nos acusar? Ele usa pessoas, irmãs, para nos acusar. O inimigo, ele está sempre nos acusando, mas o Deus, aleluias, glória a Jesus Cristo. Como a palavra diz, foi cometido por motivos religiosos. Não se encontrou culpa neles, senão a de uma fé diferente. Satanás lançou José na prisão. Satanás induziu aos irmãos de José para que jogasse José na prisão. Satanás está sempre contra os escolhidos de Deus. Ninguém sabe da maneira dele que ele percebe. Ele lançou José na prisão, Daniel na cova dos leões. E o Senhor foi pregado na cruz, mas tudo conforme os planos de Deus. Nada disso aconteceu fora do controle de Deus. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida está sob o controle de Deus. Deus ainda não perdeu o controle da tua vida. O comportamento dos fiéis, seu comportamento não era de rebeldia contra o rei, e sim de fidelidade para com Deus. Eles não estavam contra o rei, não estavam sendo desobedientes ao rei Nabucodonosor, mas eles eram fiéis ao Deus, eram corajosos, não temiam o rei e confiavam em Deus, eram obedientes ao máximo. Eu deixo até aqui essa palavra, irmão, porque se for fazer um vídeo falando da vida de Abednego, de Sadraque, Mesaque e Abednego, falando, vai fazer um vídeo de 1 hora. Aleluia. A alegria dos inimigos de Deus é curta. Com grande agitação, todos olharam para a fornalha, porque quando amanheceu o dia, a Bíblia diz que quando amanheceu o dia, a primeira coisa que ele foi ver, ora, tu, ó rei, baixasse um decreto, qualquer que não passar. Então, quando amanheceu o dia, Nabucodonosor foi ver, né, como é que estavam eles. Serei no mesmo instante lançado e não fica sabendo. Então ordenou aos homens mais poderosos. Então estes homens foram atados, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. Tão forte era a chama. E Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou
e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Jesus passeava ali, irmãos, dentro do fogo, com Sedraque, Mesaque e Abednego, e eles estavam soltos. Porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sedraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então eles, Sedraque, Mesaque e Abednego, saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se aos satrapas e os prefeitos e os governadores e o conselheiro do rei. E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos dele. A mesma coisa, irmão, o inimigo ele não tem poder. Seja um servo fiel, seja um servo obediente a Deus, fiel a Deus, porque não tem macumba, não tem feitiçaria que vá te derrubar. Você vê que a fornalha estava nos últimos graus, super quente, mas não queimou esses homens, irmãos. E eu vejo as pessoas, muitas vezes, estão na igreja e acontece. Eu sei que mesmo sendo fiel, muitas vezes acontece, porque você vê o caso de Elias, né? Ali, fiel a Deus, e entrou em depressão, ficou triste, oprimido. Acontece, mas você tem que buscar muito a Deus, tem que buscar a presença, pedir a misericórdia do Senhor, porque o inimigo ele está 24 horas te acusando, meu irmão, querendo te destruir, querendo destruir a sua família. Amém? Eu deixo essa palavra para você, esse exemplo, eita Jesus, desculpa gente, esse exemplo de homem de Deus, esse tempo que muda assim, irmãos, né? Esse exemplo de amor por Deus, de obediência, que é a vida de Sedraque, Mesaque e Abednego, seja um exemplo para nós. Ele diz aqui no versículo 16: Responderam Sedraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então eles tinham a convicção, tipo assim, né? Como tem aquele louvor: se Deus fizer, ele é Deus. Mas se Deus não quiser fazer, ele continua sendo Deus na minha e na tua vida. Eu deixo essa palavra esta manhã para o teu coração, minha querida. Vou orar pela sua casa e pela sua família. Como os irmãos sabem, né? Eu estou sempre em oração. Termina o jejum que eu estou fazendo de 14 dias pelas nossas vidas, né? Domingo. E quando for dia 1º, eu já quero começar outro jejum e oração. Porque nós temos que estar, irmã, constante em oração pela nossa vida, pela nossa família. Quem tem marido, pelos seus maridos. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esta manhã eu entrego a vida a todos os inscritos deste canal nas suas mãos. Aqueles que ainda vão se inscrever, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meu amado e minha amada irmã, compartilhe esses vídeos, dê o seu like, faça seu comentário, seu pedido de oração. Que o Senhor venha responder as orações do teu povo, Pai. Abençoa, restaura,
Fortalece na tua presença os que estão enfermos, que o Senhor venha curar. Os que estão orando por porta de emprego, Pai, que o Senhor venha abrir, venha dar uma nova oportunidade ao teu povo. Dá força, renovo, fortalece aqueles que estão fracos na fé. Pai, ajuda o teu povo, aqueles que estão precisando de um milagre, que o Senhor venha fazer um milagre na vida deles, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Restaura as famílias, os casamentos, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar as famílias, o Senhor venha restaurar os casamentos, e o Senhor venha libertar os que estão com vício no álcool, nas drogas, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Pai, todo dia clamando ao Senhor. Tem pessoas, Pai, que precisam de um milagre na vida deles. Faz um milagre, responda as orações, Pai querido e amado. Deus santo e poderoso, liberta, meu Pai, aqueles que estão oprimidos, liberta aqueles que estão com depressão, com ansiedade. Deus, em nome de Jesus, usa de graça e grande misericórdia para com teu povo. Dá vitória àqueles que estão com causa na justiça, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, minha irmã, esta manhã, que o Senhor te guarde, te fortaleça, que as bênçãos do Senhor venham entrar na tua casa, na tua vida, esta manhã. Oh, aleluia, Jesus. Que o Senhor Jesus esteja com você, que o Senhor Jesus esteja na sua casa, que as bênçãos do Senhor venham ser contigo, que a graça divina de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aleluia, Jesus. Glória a ti. Deus abençoe todos vocês esta manhã, meus irmãos. Eu quero dizer às irmãs que o dinheiro que vocês mandaram ontem, né? Mandaram R$60 para Karen e eu coloquei mais 30 e mandei R$90 para ela comprar os biscoitos para os filhos dela, né? E também daqui para o final da semana vou abençoar também outras pessoas, né? Que Deus abençoe você, minha amada, abençoe sua casa e sua família.